No quadro especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai conhecer hoje a evolução da Corte até os dias atuais. A reportagem é de Carolina Chaves. O Supremo Tribunal Federal passou a ser chamado dessa forma a partir da promulgação da Constituição de 1891. Antes, a Corte já tinha sido denominada Supremo Tribunal de Justiça e Casa da Suplicação do Brasil. A partir da proclamação da República, o Supremo Tribunal Federal recebe esse nome e passa a ter a atribuição de realizar o controle de constitucionalidade. Naquela época ainda era um controle difuso e concreto, ou seja, todos os órgãos do judiciário realizavam o controle e essas questões chegavam ao Supremo Tribunal Federal por meio de recursos. A composição da Corte Suprema também passou por várias alterações. Chegou a ter 23 juízes antes da República. A partir de 1891, eram 15 e 16 ministros. E desde a aposentadoria compulsória de alguns ministros na época da ditadura, a Corte passou a ter, até os dias atuais, 11 ministros, que dividem funções entre presidência, plenário e turmas. O Supremo é composto de 3 órgãos: plenário, turmas e presidência. A cada órgão há atribuições específicas. O plenário é responsável pelo julgamento da constitucionalidade das normas. As turmas já ficam mais restritas ao julgamento de habeas corpus e outros recursos incidentes. E a presidência fica responsável também por classes processuais específicas, como suspensão de segurança, suspensão de liminares, além de, evidentemente, caber à presidência toda a estrutura do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno que disciplina os serviços da Corte também evoluiu para acompanhar as mudanças nas atribuições do STF. O primeiro foi instituído em 1891 e contava com 155 artigos. Hoje, o regimento interno tem 369 artigos e 51 emendas sobre organização, composição e a competência dos 3 órgãos da Corte. A Emenda 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, criou o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle do Judiciário que é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Outra mudança nas atribuições do Supremo Tribunal Federal com a reforma do Judiciário foi que a Corte passou a receber recurso de repercussão geral, um instrumento que permite a análise de temas que extrapolam o interesse das partes e que sejam aplicados de forma mais ampla por se tratar de grande relevância política, social e econômica. Em 2007, na gestão da ministra Ellen Grace, essa análise de repercussão geral passou a ser feita pelos ministros de forma virtual, um dos primeiros passos para a justiça entrar no mundo virtual. O Supremo se adequa ao novo ambiente digital e cada um dos ministros coloca o seu voto virtualmente a favor ou não da presença do requisito da repercussão geral. Mais tarde, no ano de 2016, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive nós estivemos à frente desse trabalho, fizemos a emenda regimental 51, em que o Supremo alargou as hipóteses de discussão em plenário virtual, não apenas mais o caráter da repercussão geral, mas também o julgamento de agravos regimentais, de embargos de declaração, ou seja, de recursos vinculados aos processos, em uma tentativa bem-sucedida de diminuir a grande massa de processos que ficavam sem julgamento no Supremo. Em 2016, na gestão do ministro Dias Toffoli, o ambiente virtual passou a receber mais tipos de processos para acelerar a resposta para o cidadão. E no ano passado, por causa da pandemia, foi preciso estender a todas as classes de processos para que fosse possível o julgamento pelo plenário virtual. E as sessões de julgamento das turmas e do plenário passaram a ser por videoconferência no YouTube.
A internet possibilitou que 90% dos servidores do STF passassem a trabalhar de casa e que os cidadãos e advogados pudessem ter acesso à justiça de forma remota. Com a tecnologia, isso muda totalmente, né? Hoje, inclusive, é possível que esse processo se acelerou agora no contexto da pandemia. É possível que um advogado que atua no Estado, ele faça uma audiência com um magistrado que integra o Supremo Tribunal Federal por meio virtual. Então, isso amplia muito o acesso à corte. Mas não só. O site do Supremo Tribunal Federal provê amplo acesso aos precedentes da corte. Portanto, é possível acompanhar de maneira muito precisa aquilo que a corte vem decidindo. É como voto, senhor presidente. É o voto, senhor presidente. Como voto, presidente, pela improcedência.